Então, a minha saudação a todos, o pessoal que já está aqui, a irmã Rose, a irmã Núbia, o Sullivan, mais gente deve entrar ainda também, né? Então, irmão, hoje nossa live aqui da quinta-feira, vamos estar fazendo um regard do culto mundial do último domingo, dia 26, né, que falou sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus é a solução. Vamos estar falando sobre esse tema aqui, e é muito importante de ter essa realidade que tudo vai se resolver com a implantação do reino de Deus, né? E vamos ver então o reino de Deus, o que é o reino dos céus, tudo isso vamos ver hoje aqui na nossa ministração. Mas vamos começar fazendo uma leitura aqui de João 3. João 3, vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao 8. João 3, do 1 ao 8, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém, meus irmãos? Então, convidar a nossa irmã Núbia a fazer a oração inicial aqui. Logo depois, vamos estar ouvindo 2 cânticos e depois também um vídeo sobre esse tema. Amém? Amado Deus, poderoso Pai, nessa noite nós entramos na Tua presença mais uma vez. Queremos te agradecer, Pai, por mais um dia de vida e agradecer ao Senhor por tudo que tem se passado na nossa vida, tantas coisas boas como as coisas ruins, que eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e eu sei também que o Senhor tem propósito em tudo que o Senhor faz. Nessa noite pedimos ao Senhor que venha estar falando conosco, venha estar operando em nossos corações, venha estar operando cirurgias espirituais, cirurgias físicas também em nós, em cada um de nós. O Senhor vem estar falando com cada um de nós nessa noite, nos transformando, que a palavra do Senhor é a única que pode nos transformar, é a única que pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Que nessa noite o Senhor venha falar fortemente com cada um de nós, nos dê a força, Pai, que nós precisamos para vencer as batalhas que nós enfrentamos no dia a dia. E a nossa fé, que o Senhor venha fazer com que ela aumente cada dia mais, porque somente a fé, Pai, somente através da fé que a gente agrada o Senhor, e é através dela que a gente vai obter a vitória. Então nós precisamos confiar mais em Ti e ter aquela certeza no coração de que a vitória é nossa, que toda incredulidade venha sair do nosso coração e que o Senhor venha fazer com que a nossa fé aumente, Pai, diante de cada circunstância, diante de cada batalha, cada desafio que a gente tem passado. São muitas provas, muitas lutas, e nós estamos vivendo, Pai, os últimos dias da Era da Graça. Sabemos que o Senhor está às portas, e por isso o Senhor está trabalhando forte na tua igreja, para limpar a tua igreja, para restaurar a tua autoridade em nossas almas, para podermos, o Senhor, colocar a gente no teu reino. Então, em nome de Jesus, Pai, também sabemos que o teu reino já está dentro de nós e que ele só precisa avançar e dominar as faculdades da nossa alma, porque o reino de Deus é o Espírito Santo e ele já habita em cada um de nós, porque nós fomos regenerados pelo teu Espírito, Pai. Que o Senhor nos ajude e que faça com que esse reino cresça, se expanda ao ponto de dominar toda a nossa vontade, as faculdades da nossa alma, a mente, vontade e emoção. Que todos sejam governados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Nós te pedimos nessa noite, e abençoa os irmãos que ainda não entraram na live, que o Senhor venha estar abençoando todos que
já estão e aqueles que ainda vão entrar em nome de Jesus. Amém. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Amém. Nós estejamos preparados para esse momento, onde o Senhor nos chamará para junto dele, em nome de Jesus. Que nós possamos ser encontrada como uma esposa pura e fiel perante ele. Em nome de Jesus. A lei é soberana sobre o homem. A mulher casada é ligada ao marido enquanto ele vive. Se o marido morrer, livre estará da lei conjugal. Eu, Senhor, na cruz te dei vitória. Viúva ficou, livre ficou. Aquele sim que creu comigo casou. Por isso já te encontrei, em meus braços estás. Te santificarei, te purificarei com a lavagem da água pela minha palavra. A lei é soberana sobre o homem. A mulher casada é ligada ao marido enquanto ele vive.
marido morrer, livre estará da lei conjugal. Eu, Senhor, na cruz te dei vitória. Viúva ficou, livre ficou, assim que creu, comigo casou. E por isso já te encontrei, em meus braços estás. Te santificarei, te purificarei com a lavagem da água pela minha palavra. Unida a ti, ó minha amada, num só espírito vamos recomeçar o eterno romance que meu Pai planejou eternamente comigo. O Senhor tem uma palavra para nós nessa manhã, está em João 3, vamos abrir por gentileza e oramos essa palavra. Verso 5, 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Jesus estava nos dando a belíssima oportunidade de observarmos um confronto maravilhoso entre a religião judaica e a nova aliança, a vida. Aqui estava a preciosidade do ministério de Cristo diante de um homem experiente na lei de Moisés, conselheiro religioso da comunidade de Israel, mestre da comunidade de Israel, homem de grande expressão religiosa daquela religião que ainda, naquele momento, representava o Senhor Deus. Mas Jesus estava mudando todas as coisas naquele momento, na terra, na comunidade, e as coisas do Senhor estariam para serem descortinadas. E Jesus disse algo para um homem e começou a falar coisas espirituais para este homem tão experiente. E ele olhou para Jesus e disse: absurdos como este, como pode um homem nascer sendo velho? Isso, as profecias, os estatutos, os preceitos, as profecias e a lei não foram suficientes para abrir aquele coração para a fé. E fechou o poder de Deus na sua pequena compreensão e não queria dar a elasticidade da vida, a expansão da vida em seu coração. E Jesus disse a ele, no final daquela conversa, em que ele mesmo declarava: eu já vi muitos homens falar das coisas de Deus, mas tu és diferente. Tu fala totalmente diferente dos nossos pregadores aqui do judaísmo. Porque quando tu falas, as palavras rasgam os homens por dentro, mexem com os homens por dentro. Quando tu falas, a gente percebe que tu tens uma segurança, uma fé, uma esperança, uma fidelidade a um ser todo-poderoso.
e que tu fala com intrepidez e convicção. Nós percebemos que tudo que tu fala, tu vives. Isso é a coisa mais preciosa que eu já vi até hoje. Eu acho que Nicodemos estava impressionado da maneira que Jesus vivia. Porque tudo que ele pregava, o Senhor vivia. E isso é muito incomum hoje. Porque hoje tudo que se conhece quase não se vive. Quando temos que negar nossa vontade, tranca, emperra a fidelidade, a obediência ao Senhor Jesus. E aqui Jesus disse algo importante para ele. Nicodemos, tu lembra das profecias de Isaías, onde disse que o homem tinha que nascer da água e do Espírito, e que o Senhor imprimiria as suas leis na mente e no coração, e no Espírito, e que o Senhor iria habitar no nosso meio, como nosso Deus. Então todas aquelas profecias não eram ainda descortinadas de uma forma plena para Nicodemos, e ali Jesus estava dando uma oportunidade para este homem, acho que como nunca outro homem teve diante de Jesus. Porque quanto mais distante a pessoa está da fé, maior a oportunidade também é proporcional. E Jesus disse para ele um mistério, um mistério muito grande que nós não damos tanta importância, porque Jesus disse a ele, quem nasceu da carne sempre é carne e sempre vai ser carne. O que é nascido da carne é carne. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Imaginem, um homem que conhece toda a Torá e é conselheiro religioso de Israel, ter que nascer de novo. E aí foi o que ele disse, aquele absurdo, né? Como pode acontecer isso? Ele não tinha a mínima ideia de qual era o processo de salvação de Deus. Ele não tinha a menor ideia de abrir a sua alma para receber essa verdade também. Porque Jesus disse, como tu pode, sendo mestre em Israel, não entender dessas coisas? Isso mostra que quem é legalista fica cego para a vida. Fica completamente cego para a vida. Então, irmãos, como pode uma pessoa nascer, que a natureza pecaminosa é o elemento de Satanás, é o elemento natural, é o produto de Satanás, o qual já foi condenado e não tem como reconciliar com Deus novamente, porque ele está eternamente condenado e separado de Deus? É a mesma coisa que eu dizer assim, que Satanás vai se reconciliar com Deus. Quem sabe Satanás lê bastante a palavra, pode ser que se converta. É impossível, o que nasceu da carne sempre vai ser carne porque é satânico. Nunca se converte o que é carne. Então, se não se converte, pela lei, pela determinação do Todo-Poderoso, tem que acabar com ela. Tem que terminar ela. E essa é a proposta de Deus através do novo nascimento. A maneira pela qual Deus achou de fazer essa grande obra econômica no reino de Deus ser estabelecido é através de um sacrifício onde Jesus pagou por todas as dívidas de todos os homens, em todas as gerações, em todos os momentos, todas as épocas. O seu sangue precioso derramado ainda está em vigor para renascer pessoas, regenerar pessoas, recriar pessoas, para torná-las passíveis e certamente vão obter a eternidade, a reconciliação com Deus. Quando nós nos negamos a aceitar a verdade de Deus depois que compreendemos
e conhecemos e fomos iluminados pelo Espírito Santo, pela palavra, e nos negamos a entregar o nosso coração para Deus, como está acontecendo hoje na vida da igreja. A igreja emperrou na metade do caminho, né? Quando o povo do Egito saiu, o povo de Deus, ele emperrou no deserto e não ia à frente, lembra? Mas o Senhor nunca queria deixar no máximo o povo de Deus 2, 3 anos em cima da areia. Ficou 40. Por quê? Não queriam seguir as orientações espirituais que Deus trouxe através de Moisés. Pelo contrário, se atiraram no pecado, na idolatria, e aí então Deus não pôde avançar o processo de abençoá-los, porque eles não negaram a vida da alma. Essa foi a razão, através dessa história verídica de Israel, o que Deus quer ministrar hoje para nós, é que se nós não negarmos a carne e o mundo, ficaremos na areia e vamos perecer na areia. Isso é trevas exteriores. E a igreja emperrou nesse ponto e não quer ir à frente. E até aqueles que estavam mais assim, já tinham experimentado o dom celestial, estavam tão humildes e submissos ao Senhor, na busca e na crescente vida, estão retornando. Nesses momentos em que vivemos, muitos estão retrocedendo, estão cansados, parece que Deus não vai cumprir as promessas. Parece aquele posicionamento de Sara, que Deus tardava a dar o filho prometido. Então, agora, Sara então resolveu ajudar Deus para consumar a sua promessa. Nós estamos bem assim hoje. Nós estamos querendo dar uma mão para Deus, através da força humana racional, a cumprir-se as coisas que ainda restam a acontecer no que tange as promessas de Deus. Só que esse procedimento é carnal, humano, não edifica a igreja, Deus não aceita, reprova o ofertante, reprova a oferta e vai mudar completamente esse quadro. Então Jesus disse, Nicodemos, se tu queres, eu te dou oportunidade, tu tens que nascer de novo. Eu creio que ele coçou a cabeça, e ele ficou assim um pouco inquieto, porque não entrava nele a possibilidade de ele confessar publicamente Jesus Cristo, o Nazareno, tão criticado pelo judaísmo, e tão atacado pelo judaísmo, né? Então, eu creio que foi difícil, eu acho que esse homem nem conseguiu na época aceitar a oferta de Cristo salvá-lo. Já pensou ele ir para o Jordão, para o João Batista, batizar ele? Aí seria o fim. Uma autoridade religiosa, orgulhosa talvez, né, por conhecer tanto da lei, porque o conhecimento ensoberbece. Então todos os judeus conheciam muito a palavra, e até hoje eu creio que é assim, o conhecimento ensoberbece, e Deus não erra quando diz as coisas. Então, não te admires no 7, Deus te dizer, importa-vos nascer de novo. Porque a vida no Espírito é o 8, o homem não sabe o que sucederá daqui a pouco. Deus move, Deus faz, Deus muda. O Senhor tem os seus planos e nós somos apenas pequenos, humildes servos, dependentes totalmente da sua glória e da sua graça. Como nós precisamos assim entender que somos pequeninos e que Jesus é muito grande. Como nós precisamos aprender essas coisas? Porque o quadro diário da nossa vida é de muita independência de Deus e de muita arrogância. Nós nem percebemos como nós somos arrogantes no falar, no pensar e no agir.
Não há temor do Senhor em nossos corações. Não há respeito pela pessoa do Rei Jesus. Como nós precisamos mudar nesse aspecto. Quando se fala coisas, a gente não está observando e analisando que estamos falando arrogantemente. E nós temos que mudar o nosso palavreado na igreja, o nosso palavreado de crente. Ele é profano e mundano ainda, tem que mudar o modelo. Quando a gente se refere a um irmão, pessoa, a gente usa o palavreado do mundo, o palavreado que é profano, né? A gente não sabe lidar com os irmãos com palavras ainda, com palavras que fazem parte do cotidiano do reino de Deus. Então, Deus tem que fazer uma grande mudança, porque quem olha para nós somos mais parecidos com os que estão no mundo que com os que estão na igreja. Quando a gente vai falar com os irmãos, tem que ver que tipo de intenção está nos corações, né? Nós precisamos ver isso aí. Que Deus esteja abençoando a todos vocês e que a graça divina possa cobrir a todos vós. Amém, meus irmãos e irmãs. Saudar a irmã Elizabeth, que entrou agora. Deus abençoe, minha irmã. Tudo bem contigo, irmã Elizabeth? E já estava aqui também a Manúbia. Boa noite, irmã. Boa noite, irmã. Tudo bem? Tudo bem. Amém. Oi, irmã. Oi, Deus abençoe. Amém. Amém. Estava aqui também já o Sullivan e a irmã Rose, né? Amém? E hoje, então, vamos estar fazendo um estudo aqui em cima do Reino de Deus, né? O que é Reino de Deus? A base da nossa mensagem foi o culto mundial, então, do dia 26, o último domingo, que falou sobre o Reino de Deus, né? O Reino de Deus é a solução. Vamos ver por que o Reino de Deus é a solução. E a base foi, então, essa passagem, esse encontro, então, de Jesus com Nicodemos. A palavra diz que ele era um dos principais dos judeus, né? Um dos principais. Ele era já um ancião, já tinha bastante idade, ele conhecia a lei, os profetas, ele tinha muito conhecimento da palavra, mas chamou Jesus de mestre, né? O rabi, mestre. Ele não tinha revelação que Jesus era o cumprimento da promessa de Deus, era o Messias que estava ali na frente dele. Mas esse encontro, né, de Jesus com Nicodemos, Jesus aproveitou para falar em mistérios sobre o reino de Deus e de como entrar nele, né? Se tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tu creu, tu foi batizado, tu está no reino de Deus, amém? Nós todos entramos já no reino de Deus. Mas vamos começar aqui então, vamos ver primeiro aqui, João 3, versículo 3, esse versículo aqui. Jesus falando a Nicodemos. Então, diz assim, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, e se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? Então, a primeira coisa que Jesus falou foi sobre o reino de Deus. E ele falou que para ver o reino de Deus, primeiro ele falou em ver o reino de Deus, eu precisava nascer de novo, né? Nascer de novo. Mas e aí, a gente sabe que Nicodemos entendeu tudo errado. Ele achou que era nascer no natural, mas Jesus falava de mistérios, era nascer no espiritual, né? Porque nós, o homem, né, lá, nós todos estávamos em Adão. Então, quando houve a queda do homem, o que aconteceu? Houve a morte espiritual, né? O homem morreu. Deus falou para Adão e Eva que o dia que eles comerem da árvore do bem e do mal, eles morreriam, certamente morreriam. E eles comeram. Então, houve uma morte espiritual, né? Ali o homem estava aniquilado, é a verdade ali, né? Entrou corrupção no homem, veio uma condenação, né? Como estava sob uma condenação, o homem tinha morrido espiritualmente. Então, Jesus falava do nascer de novo, do processo de restauração que Deus queria fazer no homem, né? E esse processo de restauração é explicado bastante lá no livro de Ezequiel 36. Vamos ler outra passagem, Ezequiel 36, o versículo 27, né? Como ver o reino.
Então, a palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Mas por Jesus nós fomos perdoados, né? E nós fomos, então, nascemos de novo. Então, essa promessa já estava no livro do profeta Ezequiel, que Deus falou assim através de Ezequiel: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, né? Então, o que é o nascer de novo? Nós sabemos que o homem tem um corpo, nós temos um corpo, temos uma alma, temos um espírito, né? Nós temos 3 partes. Com a queda, o nosso espírito ficou morto, subjugado. E esse era o órgão, né? O espírito, através do espírito que Deus falava com o homem, né? Então, aqui Deus mostrava como ele iria restaurar o homem, como ele iria trazer o homem à vida de volta, né? Então ele dizia: porém dentro de vós o meu espírito, o me receber dentro dele o Espírito de Deus. Então, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo o Espírito de Deus em mim, né? E depois, e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos, né? Então, aqui está o nascer de novo que Jesus falava. Importa nascer de novo, né? Receber o Espírito de Deus em mim. E Deus me dá também um novo Espírito, né? Vamos ver o 26 ali que fala, para testificar sobre isso, logo atrás. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, né? Então, o que acontece? Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, né? O meu espírito é recriado. Eu recebo um espírito novo. Tudo isso são mistérios de Deus, né? E eu recebo, além de receber um espírito novo, eu recebo o Espírito de Deus, né? Então, dentro de mim, fui restaurado, né? Eu sou restaurado. E através desse processo de restauração, eu nasci de novo. Eu estava morto, meus delitos e pecados, né? Mas através de Jesus Cristo, aceitando Ele como Senhor, como Salvador, né? Eu recebi o perdão. E a hora que eu recebo o Espírito Santo, eu nasço de novo. Amém? Então, esse é o processo de nascer de novo. Então, meus irmãos, aí começou todo o processo de Deus nos trazer para o reino de Deus, né? Amém? Então, a hora que eu recebo o Espírito de Deus, o Espírito Santo em mim, né? Eu me abro para entender as coisas de Deus. Sem o Espírito Santo, se eu vou ler uma Bíblia, eu não entendo nada. A tendência do homem natural, sem o Espírito Santo, ele rejeita as coisas de Deus, né? A hora que eu recebo o Espírito Santo, eu estou apto, então, a ler a palavra, a entender a palavra, as coisas de Deus passam a me agradar, né? Então, tem uma mudança em mim. Eu nasci de novo, mas lá no Espírito. Como eu disse, nós temos um corpo e temos uma alma, né? E até aquele momento, a nossa alma ainda estava no comando das trevas. Era dirigida pela carne, né? Mas se eu nasci de novo, né? Eu tenho o Espírito de Deus em mim. Então, a hora que eu me inclinar para esse Espírito, eu vou começar, então, a ser uma nova criatura. Começa a acontecer um processo de transformação em mim, né? Então, a primeira coisa, ver o reino, né? Eu estou apto a ver o reino. Mas vamos ler uma passagem que testifica isso, 1 Tessalonicenses 5:23. Aqui mostra, como eu estava falando para vocês, que nós temos que o homem é tripartido. Tem 3 partes, né? O que fala aqui? 1 Tessalonicenses 5:23. Ó. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, olha aqui, ó, nós temos um espírito. Alma, nós temos uma alma. Nossa alma é mente, nossa vontade, nossas emoções, né? Então, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, hoje nós estamos passando esse processo. A obra de Deus começa no espírito, né? A corrupção entrou no homem. A hora que ele desobedeceu Deus, Deus disse que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele comeu, né? Ele tinha que comer da árvore da vida, ele não comeu. Então, mas Deus tinha um plano de restauração para o homem, né? E envolvia o nascer de novo. Amém?
e começa no espírito, mas depois vai para a nossa alma, né? Mas vamos ver agora outra passagem, João 3:5, que é a sequência de Nicodemos, né? Vamos ler de João 3:5. Então, Jesus continuou falando com Nicodemos e respondeu assim: em verdade te digo, em verdade. Jesus fala na dimensão natural e na espiritual. Sempre que ele usa, repete 2 vezes o verdade, ele também está falando do espiritual. Quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, para eu entrar no reino de Deus, eu tenho que nascer da água e do espírito, né? A primeira coisa é eu aceitar Jesus, Senhor e Salvador, né? Quem crer e for batizado será salvo. Então, a princípio, o que Jesus falava aqui, né? Primeira coisa, batismo, né? Quem crer e for batizado. Então, o primeiro elemento, crer em Jesus, né? A essência da nossa salvação é através de crer em Jesus. Crer que ele morreu por mim na cruz, que ele ressuscitou, que ele mandou o Espírito Santo, né? É a obra, então, de restauração de Deus. Mas, então, nascer da água. Essa água não é somente o batismo, que aqui Jesus não estava falando simplesmente da salvação judicial, né? Crer e for batizado. Porque quando eu creio e sou batizado, eu sou livre da condenação eterna, né? Eu recebo salvação, mas salvação, né, da condenação eterna. Mas agora Deus me chama para entrar no reino, o reino dele, né? O primeiro reino que eu participo é a própria igreja, né? Mas vamos ver. Então, a água, o que é importante a água? Várias passagens mostram o que representa a água, né? Vamos ver aqui, a água representa a restauração da alma. Então, está em processo de restauração. Vou ver, então, Efésios 5:26. Efésios 5:26. O que diz aqui? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a água, na Bíblia, representa também a palavra de Deus, né? Então, a importância que tem de eu estar lendo a palavra, meditando na palavra, recebendo a unção do Espírito Santo, a revelação dessa palavra, e, acima de tudo, viver a palavra de Deus, colocar em prática na minha vida, né? Então, eu estou sendo lavado, né, pela água da palavra. E a santificação, o processo de santificação fala justamente da restauração da alma. Então, nota que primeiro Deus atua no espírito, depois ele vai para a alma. Nós estamos no processo de santificação. Ele quer nos aprontar para o reino, né? Vamos depois falar mais um pouquinho sobre o reino também, mas vamos ver outra passagem, João 19:34. Essa passagem aqui mostra o momento que Jesus morreu na cruz. Ali diz que um soldado, né, cravou uma lança no lado de Jesus. O que representava isso? Tudo tinha uma representação, tinha um porquê, não é? O que fala ali, então? Mas um dos soldados me abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água, que tem 2 símbolos, né? Nós vimos de novo a água aqui, né? Nós já vimos o que é a água ali. Mas e o sangue? O sangue representa remissão de pecados, né? A palavra diz que todo aquele que pecar, morrerá, né? Então, Jesus morreu por nós, ele pagou pelo nosso pecado, né? Então, o perdão do pecado vem pelo sangue de Jesus, sangue derramado, né? Eu recebo o perdão de Deus. E, novamente, a água. Então, a igreja, né? Nós que fazemos parte da igreja, que é o reino de Deus, que também é chamado de reino do céu. Vamos ver depois qual a diferença dos dois, né? A igreja está sendo lavada pela palavra, né? Remida pelo sangue, lavada pela palavra. Amém? Esse processo que nós estamos passando hoje, né? Mas eu falei para você, então, que tem reino de Deus e reino do céu. Vamos ver qual a diferença dos dois. Vamos ver uma passagem aqui que está no nosso canal aqui, né? Vamos ver, Mateus 24:14. O objetivo desse canal no YouTube é pregar o evangelho do reino. Hoje nós estamos falando sobre reino. Vamos ler essa passagem aqui. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino. Então, nós estamos pregando o evangelho do reino por todo mundo, para testemunho
a todas as nações. Então, envolve um testemunho. Então, virá o fim. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso, né? Então, nós sabemos que uma coisa assim, o reino de Deus é de eternidade a eternidade, né? Ele não tem fim, né? Mas e o reino dos céus? O reino dos céus começou com a igreja. A hora que a igreja foi estabelecida na terra, começou o chamado reino dos céus. Que diferença tem reino dos céus e reino de Deus? Os dois são o mesmo. Só que o reino de Deus é eterno, de eternidade a eternidade, né? E o reino dos céus, ele tem um tempo, ele tem um período, né? Ele é temporário. Ele começou com a igreja, né? E aí eu vou falar para vocês mais uma coisa aqui. Se a gente for olhar lá no início, em Gênesis, aparece que Deus criou o mundo, né, em 6 dias, no 7º descansou. A palavra também diz, no livro de Pedro, né, também de Pedro, Deus falou que para Deus um dia é que nem 1000 anos, 1000 anos é que nem um dia, né? Na nossa história, se eu fosse pegar minha Bíblia hoje e olhar a história da humanidade, né, nós podíamos dividir ela assim, de Adão até Abraão, 2000 anos. Podem ver a contagem do tempo ali. Passou 2000 anos, passou 2 dias, né? Aí de Abraão até Jesus, mais 2000 anos. Mais 2 dias, né? 4º dia. De Jesus até o final da Era da Graça, mais 2000 anos. Mais 2 dias. Então, nós estamos hoje no 6º dia. Ou no 6º milênio. Se esses irmãos conseguirem entender. Então, hoje já se passaram 6.000 anos, desde de Adão até a nossa era. Nós estamos, então, hoje no 6º mil ano, né? 6.000 anos, ou no 6º dia, é mais fácil falar em dia, né? Mas qual seria, então? Então, eu disse que a partir da igreja foi inaugurado o reino dos céus, né? O reino dos céus começou agora e ele vai durar até o próximo milênio, ou o próximo dia. Então, nós estamos no 6º dia, o próximo dia é o 7º, né? O 7º dia se chama Milênio da Paz. O momento que Jesus veio, morreu pelo homem na cruz do Calvário, né? Liberou o Espírito Santo, ressuscitou, Jesus está sentado hoje à direita de Deus Pai, e lá de cima ele governa, ele é a autoridade, né? Celestial sobre a igreja que é o corpo de Cristo. Então, notem que a igreja, ela é governada de onde? Lá do céu. Jesus está no céu, sentado à direita de Deus. Ele governa nós, que somos igreja. Mas, então, o reino, hoje, Jesus já derrotou Satanás na cruz do Calvário. Então, está acontecendo a obra de restauração da nossa alma. Hoje nós estamos sendo preparados para poder entrar na próxima dispensação. A próxima dispensação é o 7º dia. Não tem que dar para comparar com a criação lá, né? E a palavra diz que Deus, no 7º dia, descansou, né? O que representa, então? O milênio representa, diz, milênio da paz, né? Jesus vai governar a terra. Amém? E esse reino que hoje se manifesta na igreja, né, através de nós, igrejas, esse reino vai ser real. Esse governo de Jesus vai ser real. E vai durar por 1000 anos. Amém? Agora, para eu entrar no milênio, né, no reino milenar, eu tenho que receber a restauração da minha alma. Então, hoje nós estamos em processo de restauração da alma. Amém? Quer dizer, eu tenho que sair do governo das trevas, que é o governo da carne, né, e partir para o governo do Espírito. Aí envolve o quê? Por isso que eu digo, meditar na palavra, né? Estudar a palavra e, acima de tudo, tornar a palavra uma prática na minha vida. Eu vou me tornando filho de Deus, né? E essa obra toda vem de Deus, é uma obra do Espírito. Eu tenho que tomar uma decisão de conhecer e praticar. Tem que fazer 2 coisas, tem que conhecer a palavra e praticar, né? Amém? Para que eu possa, então, entrar no reino dos céus.
E aí, se eu não for para o reino dos céus, vou para onde? Né? Aí tem uma outra passagem, hoje não dá para a gente ler, que senão ficaria muito longo. Lá é o livro de Mateus, ali 24 e 25. Jesus falava sobre um lugar, não precisamos mostrar agora, só para a gente comentar, né? Então, Jesus falava num lugar chamado trevas exteriores. É um lugar para o crente rebelde, né? O crente que se endureceu o coração dele, que não quis, né, se inclinar para o Espírito, não quis receber a restauração de Deus. Então, o crente não vai para o inferno, mas tem um lugar chamado trevas exteriores, que é um lugar onde Deus vai disciplinar os crentes rebeldes, aqueles que não entraram por milênio, né? Isso está escrito, vocês querem conferir depois em casa, Mateus 24 e 25. Jesus fala por parábolas ali, né? Tem o servo, o mal é prudente, tem o que enterrou os talentos, ali tudo são parábolas que Jesus aponta para as trevas exteriores. E tem um também, vamos ler uma passagem aqui, que também não conseguiu entrar no reino dos céus, por causa desse mesmo problema. Vamos ler aqui, isso é importante até para a gente entender melhor. Vamos ler agora Mateus 7, 21, né? Mateus 7, 21. O que aparece aqui? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui Jesus falando, ó. Jesus falando sobre o quê? Reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, para eu entrar no reino dos céus, eu poder reinar com Jesus, eu tenho que escolher fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, né? E no versículo 22 ele explica o que vai acontecer, ó. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? O versículo 23, então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade, né? Então não adianta tu tá lá fazendo expulsão de demônio, tu tá lá, né, profetizando, se tu praticar a iniquidade. O que é praticar a iniquidade? Eu continuo agindo pela natureza caída. Eu rejeito fazer a vontade de Deus. Aí naquela hora Jesus vai dizer assim, né? Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Hein? Então a importância que tem, se eu quero, eu estou no reino de Deus. Então hoje eu estou no reino de Deus. Na frente tem o reino dos céus, mas eu já estou no reino dos céus. Olha como, né? Porque o reino de Deus é eterno. O reino do céu está dentro do período do reino de Deus, né? Então, eu estou no reino dos céus, mas estou indo em direção ao milênio. Jesus me chama para ir para o milênio, né? Para reinar com Jesus. Mas vai depender de mim. Deus me dá um livre-arbítrio, né? Senão, eu vou ficar fora do reino. Amém? Então, essa mensagem diz o que hoje? O reino de Deus é a solução. Que a hora que Deus é a autoridade, tudo é solucionado. Acaba a corrupção, acaba a morte, assalto. Tudo isso é coisa das trevas. É coisa do homem caído, né? Satanás. A hora que Jesus é entronizado, Jesus realmente é rei, é autoridade, termina os problemas, né? Então, o reino de Deus é a solução. Amém? Eu procurei passar para vocês, então, um pouco dessa mensagem e podem assistir também a mensagem do Café com do Culto Mundial, né? Do dia 26, que também falou sobre essa mensagem que foi liberada hoje. Amém, irmãos? Mas amém, então. Vou abrir para vocês, se alguém quiser compartilhar. Estamos aqui, o irmão Elizabeth, Rose, hoje o Sullivan, Núbia. Se alguém quiser compartilhar, fazer alguma pergunta também, né? Também pode, irmão, né? Esse canal nosso é um canal de ensino da palavra, né? Às vezes tem mensagens que são mais difíceis de entender, né? Como hoje é uma mensagem mais profunda. Tem mensagens mais simples, onde falou sobre a mulher da hemorragia, sobre fé, mas tudo é para quê? Objetivo, pregar o evangelho do reino. Amém? Vai deixar a Nora, então, compartilhar também. Amém. Então, a gente falou bastante sobre o reino de Deus, né? Nós vimos que nós precisamos ver o reino
para ver o reino, eu preciso nascer de novo, o Espírito de Deus precisa vivificar o meu espírito, né? Me dar um espírito novo e vir morar dentro do meu espírito humano, né? E aí os dois se unem e formam um novo homem, né? E eu me torno uma nova criatura, uma nova criação, né? Eu deixo de ser velho homem e me torno novo homem. Então vamos abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, o reino de Deus, as pessoas querem olhar um prédio, querem olhar um lugar, né, uma cidade, um país, mas aqui a palavra começa a mostrar que o reino de Deus ele não é exterior. Então, diz assim, ó, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, esse Espírito de Deus, ele não mora dentro de um prédio, de uma propriedade, de uma igreja, né? De um prédio construído por mãos humanas. Ele habita dentro de nós, dentro do nosso espírito humano. Versículo 17, diz assim, ó, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, nós somos o santuário de Deus, né? Então, nós temos que cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Nós temos que nos separar para Deus, nos santificar para Deus, né? Para que Ele possa habitar dentro de nós, né? E ter comunhão com nós. Ele quer ter comunhão com nós. E aqui diz que o santuário de Deus, que somos nós, é sagrado, né? Por quê? Porque ele mora dentro de nós. Nós somos um vaso de barro, mas ele é ouro. Ele é um tesouro, né? E ele é que nos santifica. Ele que nos torna, né, santos, né? Vamos então para 2 Coríntios 5,17. Aqui fala assim, ó, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando a gente aceita Jesus como Senhor, como Salvador, a gente se batiza, a gente passa a estar em Cristo, né? E nos tornamos nova criatura. As coisas velhas que a gente fazia, pensava, diz aqui que já passaram. Tudo se fez novo. Então, nós temos que nos tornar novos, né? De que maneira? Renovando a nossa mente. A nossa mente ela precisa ser renovada. Vamos agora para 1 Coríntios 6,19. Aqui. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Aqui fala de novo, ó, que nós somos santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, as pessoas costumam dizer, eu mando em mim, eu que mando na minha vida. Não, não é não. Deus já te comprou. Vamos ver o 20 aqui, ó, diz assim, ó, porque fostes comprados por preço. Lá na cruz do Calvário, nós estávamos todos na mão do diabo. Quando Jesus morreu por nós, né, ele nos comprou da mão do diabo. Nós somos comprados por preço de sangue. Então, diz, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Expressa a Deus através do teu corpo. Pelos teus pensamentos, a tua vontade, as tuas emoções, as tuas palavras, as tuas atitudes, né? Se torna uma expressão de Deus. É isso que Deus quer de nós, né? Que nós sejamos as suas testemunhas. Então, Deus ele nos chama para sermos as suas testemunhas, para falar da obra que ele faz em nós, né? Então, nós nos tornamos testemunhas do Senhor, amém? Então, vamos abrir também agora em Atos 1:8.
Então, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, aqui os apóstolos e a comunidade estavam reunidos no cenáculo. Então, Jesus disse aqui que eles iam receber o revestimento de poder. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o objetivo de Deus é que eles se tornassem testemunhas, para levar o testemunhar do Cristo em todos os lugares que eles fossem, estabelecendo, né, o reino, né? Pregando a palavra do reino, levando o evangelho do reino para todas as pessoas, né? Então, hoje, nós vimos em Mateus 24:14, né, que o evangelho do reino tem que ser pregado a toda criatura em todas as nações, né? E isso o Senhor Jesus ele confiou para nós, que somos a igreja, né? Mas para isso, o nosso velho homem ele tem que estar crucificado, ele tem que ficar crucificado com Cristo lá na cruz. Mas para ele ficar crucificado com Cristo, eu tenho que tomar uma decisão dia a dia, de negar as vontades e os desejos dele. Então, vamos para Gálatas 5, 24 e 25. Então, diz assim, os que são de Cristo Jesus. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você se batizou? Você está buscando o reino? Então, você é de Cristo Jesus. Então, o que tem que fazer? Crucificar a carne com suas paixões e concupiscências. Isso é diário. Alguém te ofende? Qual é a tua vontade? Xingar, não conversar mais com a pessoa, botar um X nela, né? Não conviver mais com ela, falar mal dela para todo mundo. Mas o que a palavra diz? Libera perdão, ora por ela, ama ela, né? Então eu tenho que crucificar a carne. Eu tenho que dizer, carne, morre agora, porque eu escolho perdoar. Eu escolho orar por essa pessoa, eu escolho, né, amar ela. E aí eu estou crucificando a carne, né? Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o Espírito de Deus está dentro de nós, ele já nos deu a vida de Cristo, a vida de Deus está em nós, então agora nós temos que andar expressando essa vida, andar no Espírito, andar sendo guiados pelo Espírito, né? E aí nós vamos estar sendo uma testemunha de Cristo. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, essa pessoa aí, ela não é que nem as outras. Deus está nela. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E aí nós vamos ser testemunhas da obra de Cristo na nossa vida. Amém? E é isso que Deus quer de nós. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Então, falamos hoje, então, sobre o reino de Deus, né? Tu está numa igreja, está participando, o que é o reino de Deus, né? É importante a gente saber que, na verdade, o reino de Deus é aquele lugar que Deus é autoridade, né? Deus é autoridade. Amém? Hoje o mundo está assim, do jeito que está, por quê? Né? Que as pessoas não são dirigidas por Deus, não estão sob a autoridade de Deus, estão sob a autoridade das trevas, né? Então a solução é o quê? Deus ser autoridade sobre as pessoas. Por isso que a palavra fala também em pregar o evangelho, né? A importância de pregar o evangelho. Mais pessoas possam aceitar Jesus como Senhor e Salvador, receber o Espírito Santo, né? E Deus vai transformando as pessoas. Se eu entregar o coração para Ele, vai me transformando, né? Mas é importante, Mateus 6,33, que diz assim, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Então, essa passagem é fundamental. Se eu quero ser abençoado por Deus, se eu quero que realmente Ele resolva meus problemas, né? A importância que tem. Coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, né? E todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? Mas lembrar para vocês também que
tu assistiu hoje essa mensagem, gostou da mensagem, ainda não foi se inscreveu no canal, eu te convido, te inscreve no canal. Isso vai nos ajudar, ajuda que o YouTube possa impulsionar mais as mensagens do canal, né? Te inscreve no canal, gostou da mensagem? Curte a mensagem, curte, deixa um comentário, curte, comenta, compartilha. Isso vai ajudar muito o canal, né? E então, meus irmãos, nós estamos finalizando então a nossa mensagem de hoje. Agradecer a você, mas pedir antes, para finalizar, pedir para nós, então, fazer a oração final, encerrando, então, a nossa reunião de hoje. A gente vai voltar, então, na próxima segunda-feira. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, entregar a Ti as vidas de cada um de nós, Senhor, que assistimos agora, Senhor, essa live, Senhor, de todos aqueles que ainda vão assistir, Senhor, que Tu possa alcançar cada vida, Senhor, que Tu possa entrar dentro de cada uma delas, Pai, fazer uma obra, Senhor, de purificação, Senhor, de santificação, Senhor, que cada um deles possa receber, Senhor, a lavagem da água pura da Tua palavra, Senhor, para sermos, Senhor Jesus, limpos, purificados, santificados, Senhor, e podermos ter comunhão contigo, Senhor, com o Teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu perdão, Senhor. Fica com cada um de nós, Senhor. Opera em nós o Teu querer, o Teu efetuar, Senhor. Transforma-nos, Senhor, em vasos de honra para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, irmã Elizabeth, irmã Núbia. Boa noite, irmã, para todos Boa aí. noite, irmã. Deus abençoe. Boa noite, Sullivan. Obrigada. A irmã Rose. Bem-vinda, irmã. Foi bom ter ela com a gente aqui. E o irmão Zé Marcondes. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Voltamos, então. Amém. Voltamos na próxima segunda-feira. Amém.